Então, a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho sobre o que fala o livro de Romanos, tá? Ó, essa imagem aqui, ó. Sabem do que é isso? Aqui é um tribunal, tá? No tribunal, né, então a gente tem um juiz, que é aquele que julga, aquele que dá a sentença, que diz se uma pessoa é culpada ou inocente. Nós temos o advogado, que é aquele que defende a pessoa que está sendo acusada de um crime. E nós temos também um outro homem, que ele é o promotor, né? O promotor é aquele que acusa, aquele que está ali para tentar condenar, né, a pessoa que está sendo julgada. A pessoa julgada, ela é o réu, aquele que está sendo ali, os atos dessa pessoa estão sendo julgados. Então, vão se analisar algumas provas, né? O juiz vai ouvir testemunhas para saber se esse homem aqui foi culpado ou inocente, tá? No livro de Romanos, ele vai falar sobre um grande julgamento que vai ter. E nesse julgamento que vai ter, o juiz será Deus. O acusador, né, o promotor ali, vai ser o diabo. E o advogado de defesa é o próprio Jesus, tá? E aí, quem será que é a vítima, né? Quem será que é aquele que está sendo acusado? Nesse lugar aqui, vamos estar todos nós, né? Nós somos os acusados e estaremos diante do tribunal de Deus, tá? Nós vamos ser julgados de todas as coisas que nós fizemos aqui na Terra. O Senhor vai nos julgar, ele vai avaliar todas as coisas, né? Então, essa parte que eu estou vendo com vocês é os 3 primeiros capítulos do livro de Romanos, tá? A gente vai dar uma olhadinha, assim, em alguns versículos deles, tá? No Romanos 1, 20 e 21, aí diz assim, ó, Romanos 1, 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, tá? Então, o que está dizendo aqui, né? Que todos os homens, eles vão ser julgados diante de Deus, tá? Então, a gente poderia pensar, por exemplo, né, numa tribo, né, que está isolada em algum lugar na África, em algum lugar que ainda as pessoas, né, os missionários ainda não foram, né? Como que essas pessoas vão ser julgadas por Deus se elas não ouviram falar de Deus, né? Uma missão que o povo de Deus tem é de levar o evangelho, as boas notícias de Jesus, para todo mundo, né? Isso aí Deus nos chamou para fazer isso. Mas tem lugares onde o acesso é mais difícil, onde algumas pessoas ainda não foram, né? Então aqui tem um exemplo de uma tribo, né? E nesse versículo que eu li de Romanos fala que os homens estão indesculpáveis. Eles não têm desculpa contra Deus. Por quê? Porque todas as coisas que Deus criou, elas mostram que existe um Criador. Então, uma pessoa que observa a natureza, por exemplo, ela vai saber que existe um Criador, porque a marca de Deus está na criação. Então, quando as pessoas olham para o céu, olham para os rios, olham para as árvores, né? Se a gente pegar uma folha de uma árvore e olhar ela num microscópio, a gente vai ver como ela é rica em detalhes, né? Como ela tem coisas ali que não podem ter surgido por acaso. Elas precisam ter sido criadas por alguém, e esse alguém é Deus. Então, a Bíblia diz que os homens, eles são indesculpáveis, porque a natureza mostra que existe um Deus criador. Amém? Vocês acreditam nisso? Né? Então, toda vez que a gente olha para a natureza, olha para o céu, olha para o sol, olha para a lua, para as estrelas, para as árvores, para as plantas, para os animais, todas as coisas que a gente observa, a gente pode ver a mão de Deus, né? A gente pode ver um selo de que ele foi o criador, porque a natureza é perfeita, né? Deus ele criou todas as coisas de uma forma perfeita, onde tudo se encaixa, onde tudo se fecha, né? A própria terra, o movimento da Terra girar, que cria os nossos dias, cria os horários,
né? Tudo o que existe para que a vida aconteça nesse planeta e não em outros, né? Se a gente olhar para Marte, para Vênus, para Júpiter, a vida humana não seria possível lá, nesses lugares. A vida é possível aqui porque aqui foi o lugar que Deus projetou, planejou para que a vida acontecesse. Então, o livro de Romanos mostra que a própria natureza já é um testemunho de que existe um Criador, tá? Outra maneira das pessoas conhecerem ao Senhor é através da igreja, né? Através de nós, através daqueles que acreditam. Então, nós temos uma obrigação de levarmos o evangelho para outras pessoas, de falar de Jesus para outras pessoas. Às vezes as pessoas não acreditam que Deus criou as coisas, e nós precisamos falar que Ele é o Criador, precisamos mostrar na palavra a criação de Deus, e que Ele morreu pelos pecados de todo mundo, né? Então esse é um papel nosso, um papel da igreja, tá? E aí, lá no tempo de Jesus, existiam uns homens que eram os mestres da lei, que são esses aqui, ó, tá? Né? Eles são os judeus lá, que são o povo que acredita em Deus. Os judeus achavam que por eles serem judeus, que por eles serem da descendência de Abraão, né, eles achavam que eles seriam salvos de qualquer maneira. Não importava a vida que eles tivessem. Só por ser judeus, eles já seriam salvos. E aí eu quero ler um outro versículo com vocês, que é assim, ó, Romanos 2, 13, que diz assim, ó: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, tá? Então, né, aquele que somente ouve a lei de Deus, ele não é justo diante de Deus. Ele pode dizer assim, eu conheço toda a Bíblia, eu conheço toda a palavra de Deus, mas se ele não pratica, ele não é justo, né? E o justo é aquele que anda diante de Deus, aquele que obedece os seus mandamentos, aquele que Deus aprova, esse é o justo, né? Então aqui os judeus, só por serem judeus, eles não são salvos. Eles precisam obedecer à lei, eles precisam seguir a Jesus para poderem ser salvos, tá? Então esses homens aqui, eles estavam achando que só por isso eles já eram salvos, mas eles precisavam de Jesus. Eles precisavam do conhecimento de Deus na vida deles, tá? Bom, aí eu vou ver uns outros versículos, Romanos 2, 16, que diz assim, ó: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, tá? Então, a gente sabe que nesse julgamento que vai ter, nesse julgamento que Deus é o juiz, ele vai julgar todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas vão ser julgadas. E aqui no texto que eu li fala que Deus vai julgar até os pensamentos das pessoas, tá? Até os pensamentos. Então, assim, num tribunal humano aqui na Terra, nós temos um juiz, mas esse juiz, ele não viu o que aconteceu. Ele está ouvindo testemunhas, ele está ouvindo o promotor, está ouvindo o advogado, está ouvindo a vítima ali, o réu, mas ele não viu todas as coisas. E no tribunal de Deus, nós temos alguém que viu todas as coisas e que sabe até o pensamento de todas as pessoas. Então, o nosso Deus, ele vai fazer um julgamento correto, um julgamento justo, porque ele viu todas as coisas. Ele ouviu tudo aquilo que a gente pensou e falou. Então, para que a gente possa chegar diante de Deus, a gente precisa ter passado por Jesus, porque Jesus é quem vai arrumar nossos pensamentos. Quando a gente tem pensamentos errados, é Jesus que vai nos ajudar a mudar esses pensamentos, a ter uma nova vida, a andar com Ele, né? Então, a gente precisa crer em Jesus e entregar a nossa vida para Ele, tá? Daí tem, agora em Romanos 3, 9 e 10, fala assim, ó: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não existe nenhuma pessoa
que seja justa. Nenhuma, tá? Todos precisam de Jesus. Todos. Então é somente por meio de Jesus que eu consigo passar por esse tribunal de Deus sem culpa. É só através de Jesus. Eu não consigo arrumar a minha vida sozinho. Eu preciso de Jesus. Preciso do que ele fez por mim. E aí Romanos 3:23 diz assim, ó, que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. A gente precisa. Sem a glória de Deus, a gente não consegue passar pelo tribunal de Jesus. A gente precisa da glória dele. A gente precisa dessa aprovação de Jesus. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então aqui, ó, eu tenho dois irmãos, tá? O Carlos e o Tiago. Esses dois irmãos, eles eram muito amigos, né? Um era muito feliz de ser irmão do outro, então eles se davam muito bem, é que eles estão jogando bola, brincando juntos, né? Só que o Tiago, ele era muito estudioso. Ele gostava de estudar, ele gostava de trabalhar, e aí ele, né, continuou os estudos dele, ele foi para a faculdade, ele foi fazendo cursos e estudando cada vez mais, trabalhando, até que um dia o Tiago se tornou um juiz, tá? O Carlos, ele não gostava de estudar, não gostava, ele era muito preguiçoso, sabe? Ele gostava de dormir até tarde, ele acordava tarde, não gostava de ir para a escola cedo. E quando começou a trabalhar também, ele não se mantinha muito tempo nos empregos. Então ele trabalhava num lugar, aí saía, trabalhava no outro, ia mudando, sempre fazendo coisas assim. E o Carlos, ele um dia viu assim que era mais fácil do que trabalhar, era roubar coisas. E aí ele começou a roubar coisas, roubava coisas no mercado, roubava algumas comidas, algumas coisas, ia pegando. E ele foi vendo que era uma vida mais fácil, né? Que era uma vida melhor do que a que ele tinha trabalhando. Então ele começou a roubar pequenas coisas, mas depois começou a roubar grandes coisas. Começou a fazer assaltos, ele conseguiu uma arma e começava a roubar pessoas e começou a roubar lugares. Até que um dia ele assaltou uma agência dos Correios. Ele foi lá na agência dos Correios e acabou assaltando ela. Levou uma grande quantia em dinheiro. Só que na agência dos Correios tinha algumas câmeras que filmaram ele e algumas pessoas viram ele quando ele assaltou. E aí ele foi, essas imagens das câmeras e as pessoas identificaram quem ele era. E aí a polícia foi e prendeu o Carlos e levou ele para a prisão. E lá na prisão ele ficou um tempo aguardando o dia do seu julgamento. Até que chegou o dia do julgamento e o Carlos foi diante do juiz. Só que aí, quando o Carlos estava lá, que ele chegou diante do juiz, o Carlos viu que o juiz era o Tiago, o irmão dele. E algumas pessoas, quando viram o sobrenome dos dois, sabia que eles eram irmãos. E aí eles ficaram pensando assim, será que esse juiz aí vai fazer o que é certo? Porque agora ele vai julgar o irmão dele? Será que ele vai fazer o que é correto? E aí começou o tribunal, né? Começou lá o julgamento e o Tiago, que era o juiz, ficou ouvindo as testemunhas, ouviu o que o Carlos falou, e ele começou a perceber que o Carlos era culpado, que o Carlos tinha feito realmente o que era errado, né? Então ele ficou ali pensando o que que ele podia fazer, né? Se o irmão dele era culpado, ele não podia libertar o irmão, porque daí ele não seria um juiz justo. Aí ele ficou pensando, né, o que que ele podia fazer. E aí as pessoas também ficaram olhando para ver o que que o irmão do homem que tinha cometido o crime iria fazer, né, para ver se ele era um juiz bom ou não. E então o Carlos chegou no final do tribunal, né, o Carlos estava ali para ouvir o que que o juiz ia dizer para ele, e o Tiago, né, o juiz, falou assim, ó, Carlos, você está condenado. E a sua sentença é pagar R$ 200.000, aqui é um valor bem alto, né? R$ 200.000, ou então você vai ficar 5 anos preso na cadeia. Todas as pessoas que estavam vendo esse tribunal, elas olharam assim, ficaram apavoradas, né? E admiradas, porque era uma sentença muito alta, um valor muito alto, né? R$ 200.000. E eles ficaram, né, pensando assim, o Carlos não tem como pagar isso, ele vai para a cadeia, ele vai ser preso, né?
E aí o Carlos também ficou assustado, porque ele viu que era um dinheiro que ele não podia pagar. Ele não tinha como pagar esse valor. Então, o juiz, né, o Tiago, levantou, abriu a carteira, tirou um talão de cheques e fez um cheque de R$ 200.000 pela fiança do irmão e pagou ao tribunal a fiança do irmão dele. Né? O irmão não tinha como pagar e o Tiago assumiu o lugar dele, assumiu essa sentença, essa dívida e pagou todo o valor, né, pelo irmão dele. Agora o irmão dele estava livre, podia ir embora se quisesse, né? Essa historinha, ela representa como vai ser o tribunal de Deus. Porque no tribunal de Deus tem alguém que vai tomar o nosso lugar. Nós pecamos, nós erramos, nós cometemos diversos erros, mas alguém tomou o nosso lugar. Aqui, na história de Jesus, é diferente da história do Carlos, do Tiago, porque o Tiago pagou um valor em dinheiro. Jesus pagou um valor com a própria vida dele. Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi por cada um de nós. Quando nós chegarmos no tribunal de Deus, Jesus vai dizer para Deus assim, ó, eu morri no lugar dele. Eu tomei a culpa que era dele, eu tomei. E aí, por isso, nós podemos ser justificados diante de Deus, somente pelo sacrifício de Jesus. Então, quero ler um versículo aqui para finalizar, que é Romanos 3:26, que diz assim, ó, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Então, a gente sabe que todos nós somos culpados e que nós vamos estar no tribunal de Deus. Mas Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, pelo nosso erro e morreu no nosso lugar. Então, que a gente possa a cada dia aceitar esse sacrifício que Jesus fez por nós, né? Que a gente possa receber ele como nosso Salvador e como o dono da nossa vida. Amém? Então, na semana que vem, a gente vai ver mais uma parte desse livro de Romanos, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês aí, que vocês possam ir lendo a Bíblia, e lendo a palavra de Deus, né? E que Deus fale com vocês em nome de Jesus, tá bom? Um abração para vocês aí, Deus abençoe.